Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos o nono dia da novena, em honra à Santíssima Virgem do Carmo, com grande alegria aqui no nosso Carmelo de Cuiabá. E neste sábado, Nossa Senhora quis celebrar hoje e até amanhã, fazendo uma grande festa aqui no nosso Carmelo. Hoje a liturgia da palavra nos coloca diante de uma realidade que para nós muitas vezes é uma pedra de tropeço. Tanto na primeira leitura, nós vemos aqui José, Jacó, e aparecer nessa leitura uma constante que aparece ao longo de toda a Sagrada Escritura. Não tenhais medo. Não tenhais medo. No Evangelho, Jesus diz isso várias vezes também aos discípulos, por ocasião de um certo medo de eles, ao testemunharem, ao pregarem o Evangelho, ao mostrarem que são de Cristo, serem atacados, serem hostilizados, não serem aceitos. E Jesus insiste nisso. Não tenhais medo. Na verdade, ele ensina os apóstolos a ter medo da coisa certa. Temei antes, aquele que pode destruir o corpo e destruir a alma no inferno. Muito bem, o medo, enquanto uma paixão natural, ele tem a ver, como tudo em nós tem a ver, com o amor. A causa, vai dizer Santo Tomás de Aquino, a causa psicológica do medo é o amor. Como assim, Papa? O amor e o medo estão juntos? Sim, por quê? Porque o nosso medo, que ele tem também hierarquias, a gente tem mais medo de uma coisa do que de outra. Ele depende da hierarquia do nosso amor, da hierarquia do nosso bem. O medo é esse sentimento, essa paixão diante de uma possível ameaça, de um sofrimento, diante de uma possível ameaça de eu perder um bem, de eu perder algo que eu considero um bem. É sempre isso. Ora, porque eu tenho afeição a alguma coisa, porque eu amo alguma coisa, é óbvio que eu tenho medo de perder essa coisa. E dependendo daquilo que eu tenho como o meu bem maior, o meu sumo bem, maior será o meu medo. Por isso que nosso Senhor disse, não tenham medo daquele que pode matar o corpo. Ora, perder essa vida é um sofrimento, é um mal? Sim, essa vida é um bem. Essa vida é um bem. Então, temer isso não é algo que está fora da nossa natureza. É compreensível, mas esse não pode ser o nosso maior medo de Jesus. Porque essa vida não é o maior bem que existe. O maior bem que existe é a vida eterna. É a nossa contemplação face a face com Deus, de Deus. Então eu preciso ter mais medo de perder a vida eterna do que perder essa vida. Nesse sentido, o medo, ele nos ajuda no nosso exame de consciência. Se você parar e pensar, peraí, do que eu tenho medo? Do que eu tenho mais medo? Quando você para fazer isso, você descobre, junto com isso, como é que está essa sua escala do amor. Percebendo que eu tenho mais medo, eu percebo aquilo que eu mais amo. E nesse sentido nós somos convidados, se esse maior medo não for o medo de perder a Deus, nós precisamos pedir a graça do Espírito Santo sobre nós. Porque nós sabemos muito bem que nosso coração foi feito para Deus, foi feito para contemplar a face de Deus, foi feito para estar junto de Deus. E esse medo, que é uma paixão, como eu disse, ele nos paralisa. Diante de várias coisas nós travamos, nós nos sentimos impedidos, um temor, e aí isso tem reverberação do nosso próprio corpo. Você começa a tremer, você começa a suar, você fica ansioso diante de qualquer realidade nesse sentido. Então nós somos convidados
nesses dias em que celebramos a novena de Nossa Senhora, a pedir a ela a graça de amarmos a Deus sobre todas as coisas, de colocarmos Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Mas nós sabemos isso só é possível à medida que nós vamos adentrando neste coração insondável de amor de nosso Senhor, em que nos colocamos na sua presença e vamos meditando a grandeza da sua presença em nosso meio, junto conosco, os mistérios da fé, os mistérios do seu amor, de forma que isso faça arder o nosso coração e vá colocando ordem no nosso amor e, portanto, colocando ordem nos nossos medos, para que esse medo ordenado, porque relacionado com a coisa certa, esse medo ordenado vai ser aquilo que ele tem de mais baixo, vai ser superado. Não vai ser um empecilho, pelo contrário, vai fazer parte exatamente de uma vida ordenada, naquilo que é sobrenatural. Nosso Senhor, através do Espírito Santo, quer derramar em nossos corações o dom do temor de Deus. Por quê? Porque é exatamente pelo temor de Deus que nós temos aquele genuíno medo, genuíno temor de perder o nosso sumo e eterno bem, que é o próprio Deus. Uma pessoa que está cheia do temor de Deus, ela sabe que para perder esse bem, a causa da perda desse bem está dentro dela. Como é que a gente perde Deus? A gente perde Deus com o pecado. Olha, e como é que a gente peca? Quando a nossa inteligência, depois de advertida, nós sendo advertidos ali pela nossa inteligência de um mal que está diante de nós, pela vontade nós concordamos com aquilo, isso nos faz perder Deus. Não é nada lá fora, é aqui dentro. E Nossa Senhora sabia disso. O maior medo da Virgem Maria era o de perder Deus. Quando o anjo chega para ela e diz que ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador, uma das falas do anjo foi essa: não tenhais medo, Maria. Por que Maria estava com medo? Por quê? Porque o anjo do Senhor estava propondo a ela uma coisa que parecia, num primeiro momento, incompatível com aquilo que Deus já tinha pedido dela. Deus tinha pedido que ela se consagrasse na sua virgindade a Ele. E agora estava pedindo para ser mãe. Talvez por algum momento Nossa Senhora sentiu esse medo do que, Padre? De não fazer a vontade de Deus. Espera aí, Deus está me pedindo duas coisas, né? E agora, como é que eu fico? Como é que eu cumpro a vontade de Deus nesse paradoxo aqui, né? Entre ser virgem e mãe? E o anjo acalma: não tenhas medo, Maria. É tudo vontade de Deus. E vai acontecer assim. O Espírito virá sobre ti. Nós vemos a agonia, o medo de Nossa Senhora quando perdeu o menino, né? Como a gente contempla lá no Mistério Gozoso. Perder o menino foi para ela um grande medo, um grande temor, uma grande angústia no coração da Virgem Maria. Ter medo de perder Deus. Esse é o único e genuíno medo que põe toda a nossa vida em ordem. Vamos pedir essa graça para ela hoje. A Virgem do Monte Carmelo, que quer nos revestir de Cristo, quer fazer com que a nossa vontade e a vontade de Cristo sejam uma só, que quer ser esse grande auxílio do céu, para que na nossa intimidade com Deus nós vamos nos configurando a Ele nessa união de vontade e de amor, que nós possamos crescer cada vez mais nisso. Peçamos essa graça e cultivemos no coração o amor, gente, genuíno por Deus. Que seja o amor a Deus essa motivação de todas as nossas ações, de todos os nossos atos. Coloquemos amor onde falta amor, para que, amando a Deus, nós vamos nos transformando nele. São João da Cruz, que na subida do Monte Carmelo vai dizer, né, quando nós amamos as criaturas, nós vamos nos tornando como elas, cada vez mais como elas.
feias, vazias, passageiras. Mas à medida que nós amamos Deus, nós vamos sendo elevados e vamos nos transformando naquele que é belo, naquele que é eterno, naquele que perdura por toda a eternidade, naquele que é belo, naquele que é grande, naquele que é maravilhoso. Ela é essa mulher que, unida a Deus, transmite o próprio Deus através de toda a sua vida, todas as suas características. Que ela nos ensine também, revestindo-nos do escapulário, revestindo-nos de Cristo, que ela também nos conceda a graça de sermos elevados, transformados e cada vez mais parecidos com aquele que é o esposo de nossas almas, aquele que nos dará essa felicidade plena que o nosso coração tanto anseia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.